de vida, palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe poderosamente. Você que nos acompanha, que cultua a Deus nos nossos sermões, cultuamos a Deus, e que você seja abençoado nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja, a paz que excede todo o entendimento, esteja dentro do seu lar, na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua empresa, no seu comércio, no seu emprego, nos seus filhos, nos seus netos, no seu marido, na sua esposa, no seu noivo, na sua noiva, no teu casamento, que a paz do Senhor esteja sobre você. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 10, versículo 2. Isaías capítulo 10, versículo 26, diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O jugo será despedaçado por causa da unção. Então, há jugo, jugo familiar, jugo social. O jugo ele é um impeditivo. O jugo é uma peça de madeira que prende um boi de tração a outro boi, e ambos estão dominados por uma vara. Tem o peso do jugo que limita o caminho que ele deve trilhar, a velocidade que ele deve trilhar, a carga que está sobre o seu jugo. Mas a palavra de Deus diz que a unção de Deus vai despedaçar. A unção vai despedaçar tudo. Quando essa palavra foi tirada mais ou menos de uma metáfora, porque o boi ele vai trabalhando, e não sei se vocês sabem, apesar daquele couro grosso do cavalo e do boi, eles soam. O cachorro soa pelas patas, né? O cachorro ele não soa pela pele. Mas o boi soa, o cavalo soa, e o boi, à medida que ele vai suando e saindo a palavra unção no hebraico quer dizer gordura. Então, a gordura que sai do pescoço do boi vai primeiro amaciando o jugo, a madeira, né? Se você passar a mão, é como se tivesse sido envernizada milhões de vezes. E com o passar do tempo, essa gordura vai entrando na madeira até ela despedaçar. A gordura, a unção despedaça o jugo. E Deus está dizendo, a unção de Deus despedaça o jugo que é sobre a nossa vida, né? Aquilo que é colocado sobre a nossa vida, aquilo que nos aflige. Em Atos capítulo 12, versículo 6, o texto que fala que Pedro está na prisão, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado. É muito soldado, né, para prender uma pessoa só. Para que o guardasse, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, está guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Eu queria ler o 6. E quando ele estava para o fazer comparecer nessa noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Dormindo, tá bem bacana? Não, dormindo, ligado com 2 correntes. Tinha as cadeias, aquele instrumento de tortura que prende de madeira os pés, aquela plaquinha de madeira, fica os pezinhos para fora, as canelas para cá, os pezinhos para lá, 2 correntes. Pedro dormindo, o povo orando, Senhor derrama unção, Senhor derrama resposta. Herodes tinha matado Tiago, a espada, tinha matado o outro também, e prendeu Pedro, né?
Prendeu o corpo de Pedro, não a alma de Pedro. Nossa alma está livre. Estamos resguardados nessa quarentena. Nossa alma está livre para adorar a Deus, glorificando, exaltando o nome dEle, orando a Ele. E a unção vai quebrar um jugo que está reprimindo a terra. A unção de Deus, a intervenção de Deus, o Espírito Santo de Deus vai quebrar o jugo que está reprimindo a terra, impedindo a terra de tomar sua direção própria. Então, a igreja está orando, né? E Herodes está no palácio, mas está muito perturbado. Já está pensando amanhã o que é que vai. Ele não consegue dormir no palácio. Pedro dorme, descansa, sua alma é livre. Ele não teme o que pode fazer o homem, porque quem o guarda é Deus. E quando Deus guarda, nenhum homem pode fazer nada. Imperturbável. Salmo 56, 11, 12. Olha que texto maravilhoso. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Olha a promessa de Deus. E eu te renderei ações de graça. E a seguir, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Olha que Deus maravilhoso. Não temerei, os teus votos estão, a tua promessa, a tua declaração, aquilo que tu tem reservado para a minha vida, continua sobre mim, não vai ser frustrado, não tem cadeia no mundo que impeça o que Deus tem reservado para a minha vida e para a tua vida. O jugo não vai deter, porque há um voto de Deus. Pedro temia Deus, Herodes temia Pedro. Mesmo ele botando o jugo sobre Pedro, Pedro temia Deus, Herodes temia Pedro. Pedro está mais livre na prisão do que Herodes no palácio. Livre em Deus. O povo estava definhando sua alma assistindo aquela rede de televisão do adversário. Aquela. Estava assistindo? Não. O povo estava orando a Deus. Senhor, derrama a tua unção, quebra o jugo, despedaça. Orava ao Senhor. De repente a primeira corrente, rapaz, devia ser muito perigoso um homem de Deus desse. 2 correntes, 2 quartenas de soldado, e ainda mais um soldado dormindo do lado do outro. Os anjos não chegaram nem em silêncio, foi um barulho mal do mundo. Já chega logo com barulho e tem que respeitar, não tem fazer o quê? Se é Deus intervindo. Quebra um lado da corrente, a corrente despedaça, a corrente cai, o outro lado cai, a carga, o jugo cai no chão. O peso, né, que o inimigo estava colocando, Deus está quebrando nessa noite, meu querido, na tua vida, todo o peso, toda a corrente, todo o jugo, tudo que está te aprisionando, seja repreendido, quebrado, desfeito, que todo laço seja anulado, despedaçado na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo jugo será quebrado, toda corrente será quebrada. E quando Pedro é liberto, ele vai direto para o lugar onde o povo estava orando, né? Isso mostra que quando Deus faz um milagre na nossa vida, às vezes a gente nem acredita, é tão maravilhoso. Nós somos muito abençoados na nossa casa durante essa quarentena. Descobrimos que Leila está grávida, né? Mais um bebê. Foi uma surpresa extraordinária, porque Deus traz boas novas. E a surpresa foi tão grande que a mulher, quem é Pedro, a mulher deixou ele para o lado de fora. Diz que ele passou mais de meia hora batendo. E o povo, a mulher ficou tão feliz que esqueceu de botar ele para dentro de casa. A bênção chega. Quando a bênção chega, querido, se você está orando, o jugo vai ser quebrado, a bênção vai chegar na tua casa e recebe em nome de Jesus. Receba aquilo que vem da parte de Deus e vai chegar em nome de Jesus. Se você tem orado, a bênção vai bater na tua porta. A oração do justo surte muito de seus efeitos. Você tem orado a Deus, a bênção de Deus vem e vai bater na sua porta. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. Embora que às vezes até a gente não acredite.
Eu não acreditei, né? Fiquei como os que sonham, diz a Bíblia. Mas agora acredito, né? Já fez os exames, graças a Deus. Estamos tudo bem, graças a Deus, né? Deus quebrou o jugo, né? Aquela madeira pesada, aquilo que estava prendendo o pescoço, porque ele tem um controle, tem um domínio. E a unção, né? O óleo, o poder do óleo, da unção de Deus, quebra o jugo, né? Quebra, rompe. E Jesus em Mateus, no culto onde eu prego, essa igreja que eu estou pastoreando, é a segunda vez que eu pastoreio essa igreja, e está escrito lá, Mateus 11, né? Vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus quebra o jugo pesado e coloca um fardo leve. Olha que fardo. Compromisso, união, comunhão, bênçãos do Senhor, né? Marcos capítulo 5, 34. 12 anos, né, essa mulher, que nem está nos evangelhos também, um jugo. Toca em Jesus e ele disse, opa, de mim saiu virtude, saiu o quê? Unção. A unção quebra o jugo. O peso que prendia aquela mulher foi quebrado imediatamente. Lucas capítulo 5, versículo 20, 4 homens pegam um homem que está preso, tem um jugo maior do que esse que deixa o cabo no chão, como esse homem estava, chega na presença de Cristo, para que sabeis que levanta em nome de Jesus, em nome dele, né? Ele é o próprio Jesus. Levanta daí e aquele jugo foi quebrado. O jugo não pode paralisar, né? Aquele par de touros é conduzido, eles vão caminhando e vai sendo conduzido pelo jugo, mas aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas já se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Às vezes tem esse processo, como no jugo do boi, né? Primeiro vai amaciando o peso das coisas, porque a gente se esforça muito para desconcertar as coisas. Às vezes leva um tempo para consertar. Aí Deus vai suavizando, junto com a prova vai dando escape. Mas uma hora o jugo vai se quebrar em nome de Jesus. Isaías 42:16 diz assim a palavra de Deus: E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, far-lhe-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante ele, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Deus quebra o jugo, ilumina o caminho, floresce o caminho, nos mostra o caminho que a gente estava como cego, não conhecia, mas agora e são caminhos conhecidos para Deus. Não é isso que a gente está muito sem conhecer nem. E agora, o que é que vai ser? Deus, fica tranquilo. Vai ter caminho novo, o jugo vai ser despedaçado e o caminho vai ser de provisão e eu não te deixarei. E ele não tem deixado não, querido. Amém? Você foi acometido dessa enfermidade, seja curado em nome do Senhor Jesus, que essa enfermidade seja repreendida no teu lar, na tua casa. Tem uma pessoa enferma no hospital, estenda a sua mão nessa noite, diga, Senhor, quero desse jugo em nome de Jesus, o jugo vai ser despedaçado, Deus vai restaurar a saúde em nome de Jesus, vai voltar para casa, a família vai ser restaurada em nome de Jesus, porque Deus, os caminhos de Deus, Ele conhece, a gente não conhece, mas Ele conhece. E Ele faz a gente andar por caminhos de novo, caminhos novos, caminhos de bênçãos, né? Isaías 42:16, né? Nós lemos 42:16. Caminhos que era de treva passa a ser de luz, coisas que era torta passa a ser reta. E Ele vai fazer essas coisas e nunca vai nos desamparar. Louvado seja Deus, né? Deus transformando trevas em luz. Eu quero finalizar em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses. Aquilo que eu aprendi e recebi, diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste de mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça de Jesus seja sobre tua vida, que haja saúde, favor, gozo, paz.
bem-estar, provisão, todas as ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre tua vida, em nome do Senhor Jesus.